Oração aos antepassados, mês de julho de 2019. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Árdido de Orei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar este culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Por meio dos 5 sentidos, nós temos a percepção do mundo material. Podemos, através do corpo espiritual, sentir a presença dos espíritos e, através da consciência, a partícula divina. Assim, temos o privilégio de sentir a presença de Deus. Portanto, no culto de hoje, o mais importante não é olharmos, não é ouvirmos, nem sentirmos a presença material e espiritual, mas sim sentirmos tão somente a presença de Deus. Importância das oferendas. Mesmo depois de deixarem esta vida e passarem para o mundo espiritual, as pessoas conservam durante algum tempo, no nível do pensamento, os hábitos que mantiveram ao longo de sua existência terrena. Por isso, mesmo destituídos de corpo carnal, muitos espíritos ainda mantêm o desejo de comer. Para esses espíritos devemos fazer oferendas de alimentos. Há pessoas que pensam, mesmo que façamos oferenda de alimentos, estes voltam intactos. Portanto, tal oferenda não passa de mera formalidade. Porém, isso não é verdade. Os espíritos se alimentam não da comida em si, mas das vibrações mentais de quem as oferece. Vamos supor que, colocando uma maçã diante do oratório, mentalizemos com fervor, com muito respeito e carinho: faço-lhe esta oferenda. Nesse instante, em nossa mente, forma-se a imagem da maçã. Essa maçã desenhada na mente une-se à intenção de ofertá-la à alma do ente querido. Intenção essa que constitui a força motriz do envio de vibrações mentais. Assim, por meio de nossas vibrações mentais, acionadas pela intenção de oferecer uma maçã à alma do ente querido, a maçã desenhada na mente chega até o mundo espiritual. E ali surge a mesma figura. Então o espírito a quem a maçã é oferendada, recebe-a com alegria, pensando: que bom, deram-me de presente esta maçã. Vou comê-la agora mesmo. E após degustá-la com satisfação, sente-se saciado. O mundo espiritual é constituído unicamente de vibrações mentais. Por isso, fazemos a oferenda de alimentos às almas dos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, para que eles, servindo-se de nossas vibrações mentais que ali chegam sob a forma de alimentos, fiquem satisfeitos naturalmente. Existem espíritos mais elevados que têm a convicção de que o corpo carnal é inexistente
e que todos os seres vivos são vivificados pela vida de Deus, mesmo que nada comam. Esses espíritos não sentem desejo de comer, porém, as oferendas que lhes são feitas com carinho e respeito proporcionam grande alegria a eles e constitui para seu maior crescimento. O mundo espiritual é um mundo de vibrações mentais. Assim sendo, os espíritos vivem alimentando-se de vibrações mentais. As boas vibrações mentais constituem alimentos nutritivos que promovem o seu crescimento alimentos nutritivos que promovem o seu crescimento. E as más vibrações mentais constituem elementos nocivos que provocam a degradação. O vínculo dos antepassados conosco é profundamente marcante. Por isso, ao colaborarmos para que eles se elevem, estaremos promovendo não só o nosso aprimoramento, mas também o de toda a humanidade. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseados na diretriz para este ano, a missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Iniciamos neste momento o culto em sufrágio às almas dos ancestrais e antepassados do mês de julho de 2019. Entrada dos oficiantes. Realizaremos agora o convite para que os ancestrais e antepassados possam participar deste culto especial através da cerimônia de transferência do Irai para o altar central. Pedimos que permaneçam em seus lugares.
Oração de comunicação a Deus e aos antepassados. Miroku Ome Kami, Pai Criador, do fundo dos nossos corações, agradecemos a intensa luz que desce sobre nós neste momento. Pedimos a vossa proteção para oficiar em perfeita harmonia esta cerimônia dedicada às almas dos nossos antepassados e de todos aqueles ligados a nós por fios espirituais. Rogamos que a vossa luz nos envolva e dissipe também as nossas máculas. Com profunda reverência, depositamos estas oferendas diante do vosso altar, em sinal de gratidão pelas dádivas que diariamente recebemos. Kakuyo no Kami, pedimos-vos permissão para convidar a esta oração as almas de todos os ancestrais e antepassados que estão presentes nesta cerimônia, bem como aqueles que hoje estão sendo convidados pelos seus familiares para que possam receber as orações e homenagens no altar-mor, a casa de Deus e a morada de Meixo-sama. Que esta oportunidade de receberem luz lhes permitam integrar-se à obra divina e alcançar maior elevação espiritual. Hito futai o itsumo yo nanaya koko no taria. Hito futami o itsumo yo nanaya koko no taria. Hito futami o itsumo yo nanaya koko no tari momochi yorozu.
oferendas.
oração Amatsu Norito e oração Zengen Sanji. Ka amaharani kamitsu marimasu. Kamuro ni kamuro mino mikoto mochite. Some miyoya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no himuka no dachi hana no. Godo no ahagi harani. Isogi harai tamo toki ni narimaseru. Dono o kami tachi moro moro no. Magago to tsumi yareo. Harai tamae kiyome tamae tomo osukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami yaoyoro suno kami tachi tomoni. Ame no fuchikoma no mimi kurita tete. Hikoshi meteto kashikomi kashikomi momausu. Oya oya shiku omon miruni. Senson kanzeon bosatsu kono doni amora setamai. Komyo nyora ito kenji. Oshin miroku tokashi. Meishiato narase. Tai sen san sen sekai no sandoku. Meshi gojoku o kiyome. Yaku sen manhoku isai shujo no dainengan. Komyo joraku eigo no. Joko sekai unara shinete. Gofuju no kurinaku. Fukukazei damonara tsunaki. Miroku no mio mitamo. Muriomo reino daijini. Ten marasetsu momatsuroite. Joaku jau aratamari. Yashahu idimo gedatsunashi. Shosen bushin goto gotoku. Sono kokoro sashi otogoro nari. Sansen son moku godogodoku. Senson no itoku ni nabikaite. Inju ryo no suema demo. Minaso no tokoro ezaru nashi. Masani kore jibiji so sekai nite. Kario bingao asura ni mai. Zuyu ten nin tanabikeba. Banka fukuriku ni konji. Tao buto susoritachi. Rijido ogarawa kasumi susu. Ogane mo iraka sansanto. Piniteliesu kongewa. Geni mo tengoku donari. Goku minori te kurani nichi. Tsunadori utanagi amegashita. Iketo shin ikero moro moro no. Heragi ni yoa kuewa. Sutsugura unai michi watari. Kunito kunito no sakai naku. Ritoku satachi no nikushimiya. Isakai goto no itemokie. Ite shikai kanon no. Miroku no mite nikitsusare. Jinjin no minue dagare. Waregaya yebi no sekionimo. Yotyo tamae shinkaku. Esashi meio ato misakae. Iwai wanagaku muyakuni. Zen toku ko kasanesa se.
Ukujokai moriono dai godoku. Taresa setamai mashima seto. Neném junshin ke satonshu. Fukuronai hainegi moosu. Mirokuo mikami. Mamori tamae sakirae tamae. Mirokuo mikami. Mamori tamae sakirae tamae. Meishiano mikami. Mamori tamae sakirae tamae. Meishiano mikami. Mamori tamae sakirae tamae. Kanagara Tamachira Emase. Kanagara Tamachira Emase. Salmo de Menchu Sama. Kyusei no Oshie. Jioshiki ni Jioshiki ni Kaketaru Oshie Wabam nim o Suku Oshieni Araji Tozomo Amataru Amataru Oshie Oikasu Oshie Koso Miroku no Norasu Oshie Nari Kere Iibutsu Kagaku no Iibutsu Kagaku no Toriko ni Narishi Meishi no Karaoyaboram Kami no Chikarani. Ensinamentos que carecem de bom senso não poderão salvar a toda a humanidade. Os ensinamentos advindos de Miroku ou Mikami, vivido e esclarecem
Somente a força milagrosa de Deus pode quebrar a pedra superficial materialista. Oração do reino do céu na terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso. Pai nosso, nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Por gentileza, queiram ser. Receberemos de orei.
Chorei. Ensinamento de Mencho Sama. Ajudar os outros é a chave para os milagres. Servidor Guilherme Moreno Silva. Interlocutor. Um homem de 45 anos de idade, que se tornou membro no ano passado, teve icterícia que foi curada através do jorei. Recentemente, ele teve soluços severos, continuamente por 10 dias. Seu corpo inteiro ficou bastante fraco. Ele tinha fé em uma divindade inferior antes de se tornar um membro. Nós lhe ministramos jorei até anteontem, mas desde então ele se recusou a recebê-lo. Ele não tem apetite e o médico diagnosticou úlceras intestinais. Meixo Sama. O que ele tem feito desde que recebeu seu Hikari? Interlocutor. Ele apenas continuou seu trabalho como oftalmologista. Sua esposa ministra jorei em outras pessoas. Meixo Sama. Ele tenta ajudar as pessoas através do jorei? Interlocutor. Não, ele não está fazendo nada por meio do jorei. Meixo Sama. É por isso que ele não pode receber as verdadeiras bênçãos de Deus. Há pessoas que fazem o curso, mas não praticam o jorei. Então não há sentido por trás de receber o Hikari. Fazer o curso significa aprender como ajudar as pessoas com a energia de Deus. As pessoas devem praticar os ensinamentos e a energia do jorei para ajudar os outros. Então Deus concederá uma bênção verdadeira para este homem. Parece que não há esperança. Você pode tentar ajudar essa pessoa, mas será inútil. Boa tarde a todos. Esse ensinamento, nessa história que é contada, a gente vê que isso ocorre bastante, que, com todos, né? Não só no tempo de Meixo Sama, mas como acontece hoje em dia também. A gente, por dificuldades, a gente começa a procurar a igreja, independente seja essa ou outra, a gente procura a igreja, procura uma salvação, precisa de uma ajuda. E quando a gente recebe essa graça, esse milagre, a gente muitas vezes não volta para agradecer. E qual que é a forma de agradecimento? Agradecimento não é você despejar um carro, não é você dar uma casa, não é você pagar 1000 coisas para a igreja. O agradecimento é você retribuir aquele milagre que você recebeu para os outros. E a nossa forma aqui, qual que é a forma de devolver esse milagre para os outros? É ministrar jorei, orientar, acompanhar as pessoas. Eu sei que é difícil a gente ter essa prática no dia a dia. Por exemplo, você está na rua e alguém precisa, eu sei que muitas vezes bate uma vergonha, bate o medo de você se apresentar e querer estender a mão, mas acho que a gente faz o curso e recebe o Hikari para justamente, no momento de necessidade, a gente poder levantar quando precisa a mão, né? Eu sei que muitas vezes a gente não vai estar muito perto, tal, mas sempre que possível é bom a gente sempre estar ajudando, né? E aqui a gente vê nessa história aqui que, na verdade, o problema maior dele aqui foi ter perdido a fé no que ele acreditava quando ele teve um primeiro milagre, né? No primeiro milagre que ele teve, ele acreditava em Meixo Sama e conseguiu se curar disso daí, da doença. Já no segundo, ele já não queria mais saber jorei, porque ele já não acreditava mais. Para ele, aquela situação e o jorei não ia fazer efeito. Tanto é que foi cada vez piorando, até que, como é relatado. Isso acontece com a gente também. A gente tem o primeiro milagre, a gente pode até agradecer e tudo mais. E se acontece de novo, como que a gente vai entender esse recado de Deus? Se é uma purificação que vem para melhorar a nossa condição, a nossa estrutura, a nossa família, a nossa vida, ou é algo para nos destruir?
Se a gente levar pelo lado que é algo para nos destruir, a gente vai se destruir. Enquanto a gente manter a fé e continuar acreditando no poder de Orei, a gente consegue se recuperar. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem boa para vocês e muito obrigado. Orientação do ROCAM, ministro Sandra Alice Nosquese. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos e os que nos assistem também. Por incrível que pareça, eu sou tão friolenta, mas eu estou com tanto calor que vocês não fazem ideia. Verdade. Parabéns, é bem isso mesmo. A gente sempre procura a doutrina, né? Em busca de melhora para a nossa vida, enfim. Que na maioria é o que ocorre mesmo. Vir pelo amor, dá para contar nos dedos. Aí as pessoas recebem graças, se tornam membros, mas por algum momento elas acabam esquecendo. Então, se afasta, mas compete a gente julgar. Porque a partir do momento que a gente fala assim para Deus, e quando a gente fala assim para Deus, não importa a doutrina, em algum momento Deus vai te trazer de volta. Porque antes de você falar sim para Deus aqui, você falou sim lá, antes de reencarnar. Então, esse sim vai ter um peso muito grande em nossas vidas. E de uma forma ou de outra, esse sim vai ser cobrado. Então, acreditando ou não, quando Deus lança o chicote, Ele lança por amor, para dar mais uma oportunidade. E é isso aí. É o que acontece com nós messiânicos também. E antes de eu iniciar a palestra, eu vou ler vai ser pouco, não vou ler muito não, acredito que a maioria dos senhores devem ter visto isso no Face. É uma data limite na visão espírita, está sendo bem comentado, e tem algumas coisas aqui muito a ver com a palestra de hoje, então eu vou ler um pouco antes da palestra. Em 14 de agosto de 2014, foi lançado o documentário chamado A Data Limite, no qual se diz que em uma madrugada do ano de 1986, questionou-se Chico Xavier a respeito do livro por ele psicografado no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tendo Chico contado a respeito de uma previsão de Emmanuel, aduzindo sobre uma reunião entre as potências angélicas do sistema solar nos arredores da Terra, no final do século XX. Segundo o documentário, explicou, essa reunião aconteceu no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez em solo lunar. E trazia como objetivo a verificação do avanço moral da sociedade terrena. Explicou-se que havia uma grande preocupação com a influência nociva dos homens no equilíbrio planetário. Haja vista que as grandes nações terrenas estavam armadas até os dentes, inclusive portando armas nucleares de destruição em massa e representavam um grande perigo. Nessa reunião, Cristo, nosso Mestre, intercedeu a nosso favor, solicitando uma extensão de prazo
para que a humanidade se reajustasse nos caminhos da paz, do respeito entre as nações, e com isso ficou acordado um prazo de 50 anos que se findará então em 20 de julho de 2019. Eu vou falar sobre a palestra agora, e no finalzinho eu vou ler o último trecho, porque é bem o que a humanidade está buscando. Então, primeiramente, eu quero agradecer a permissão de realizarmos mais um culto aos nossos antepassados, pedindo para que todos possam se elevar e prestando também a nossa gratidão através das nossas orações. Hoje vamos falar sobre o tema ensinamentos, no qual se refere o Salmo. E é por esta razão que inicio com uma pergunta. Na visão espiritual e altruísta que somos, inúmeros ensinamentos foram deixados por vários mestres, onde todos, em diferentes palavras, direcionaram a uma única lição: amor, verdade, justiça, compaixão, perdão e caridade. Aí eu pergunto, será que de fato o ser humano compreendeu tudo isso? Ou será que um dia iremos compreender? Será que precisamos chegar ao mundo espiritual para entendermos estas verdades? Porque muitos já têm e o sabem, mas não colocam em prática o conhecimento que adquiriram. Eu digo isso pelo simples fato de ver determinadas atitudes no que se diz respeito à religião e aos ensinamentos que todos recebemos durante boa parte de nossas vidas. Na verdade, eu faço essa colocação porque eu não vou falar especificamente de messiânicos, vou falar de todas as doutrinas, mas, na verdade, o meu direcionamento é para os messiânicos, sim. Porque se nós messiânicos pregamos o amor ao próximo, paraíso sobre a terra, a salvação da humanidade, por que que tantos ainda estão bloqueando tudo isso? Até quando os messiânicos vão bloquear essa verdade que foi colocada por Meixo Sama? Hoje, aqui na Arte do Jorei, a gente, como já foi falado várias vezes, aqui seguimos Meixo Sama e seguimos os ensinamentos. E o fundamental é o Jorei, que é aquilo que temos de mais profundo e nobre dentro da doutrina. Agora, se falarmos de divindades, de Cristo principalmente, sempre foi falado de Cristo. E eu quero deixar bem claro a todos os senhores que esta colocação que eu estou fazendo hoje, em momento algum, está sendo mencionada no sentido do que fomos assistir no congresso que houve aqui no Brasil em relação a Kyosho. Eu estou fazendo essa colocação porque eu acredito, e eu digo isso como ministro da Arte do Jorei, que nós, se falamos e pregamos a paz no mundo, se queremos salvar a humanidade, se queremos chegar um dia ao paraíso sobre a terra, me desculpem a maneira direta, mas está na hora de acabarmos com todas essas divisões. Porque estamos aqui pregando um único Deus. Estamos aqui pregando Deus Supremo, Meixo Sama. Tantas e tantas divindades de luz que estão aí dedicando junto a nós. Jesus, por que não Jesus? Se a iniciação do mundo se deu a Ele. Então, temos que ter em mente a consciência definitiva de pregar e levar a todos os povos a palavra de Deus
de Jesus, de Meixo Sama e de qualquer outra divindade de luz que esteja ligada ao bem. Então, eu hoje estou fazendo isso até mesmo como um desabafo. Um desabafo no sentido, não apenas por ser ministro, mas por ser um ser humano. O ser humano que fala do amor, o ser humano que fala da verdade, o ser humano que fala de paraíso sobre a terra, o ser humano que fala em dividir com o próximo, está na hora de abaixar o seu dedo e parar de apontar quem cultua quem cultua aquele e quem cultua o outro. É Deus Supremo, é Buda, é Meixo Sama, é Jesus Cristo, sim, por que não? Porque eu converso com ele também. Messiânico é ser da paz. Messiânico é amor de Deus. Messiânico é abraçar o próximo e salvar aquele que bate à sua porta e vem pedir ajuda. Então está na hora de pararmos com tanta picuinha e com tanta divisão. Aqui tem Meixo Sama, lá não tem Meixo Sama. Aqui tem Meixo Sama, sim. E eu garanto que tem. Porque se eu não tivesse recebido o milagre que recebido, eu jurei, eu garanto para os senhores que eu não estaria aqui de pé nesse altar. É isso aí, tá bom? Então, vamos começar a refrescar a mente e olhar o divino como um todo. Está na hora de acordar, tá? Principalmente aproveitando este dia de hoje, né? Que é um dia, atmosferamente falando, um dia espiritual tão profundo. Vamos rever o conteúdo que está dentro de cada um de nós, tá bom? As leis de Deus são perfeitas e jamais se modificam. Deus não se engana. Os homens é que modificam as leis por serem imperfeitas para eles. Mas as leis de Deus são perfeitas e deixa a todos o livre arbítrio. A harmonia que rege o universo material e universal, moral, se baseia em leis estabelecidas por Deus desde a eternidade. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis divinas são e foram leis reveladas por espíritos esclarecedores a fim de que o ser humano aprenda vivenciando em espírito e verdade. Em todos os tempos, surgiram homens que receberam essa missão. Foram espíritos superiores, encarnados, que vieram com o objetivo de fazer o ser humano progredir e despertar para os ensinamentos da verdade divina. Entretanto, hoje vivemos em uma sociedade onde é preciso saber diferenciar os verdadeiros emissários do Senhor dos falsos interpretadores da legislação divina. Os que, por ignorância ou má fé, confundem as pessoas e as desviam do bom caminho. Usam o que sabem, ou o que acham que sabem, e manipulam para o seu próprio interesse. Hoje se fala em era do dia, mas infelizmente muitos ainda se encontram envolvidos em uma redoma exclusiva e estão voltados aos caprichos, desejos e verdades. E não se deram conta que se encontram na mais profunda escuridão, a era da noite. Muitos estão esquecendo o que de fato significam os ensinamentos, instruindo de acordo com a lei do homem e não na lei de Deus. Chegam a brincar com os sentimentos das pessoas a ponto de afastarem as mesmas da fé. Isso nada mais é
do que pregar falsos princípios, onde a verdade fica em engano. Deus, através dos grandes mestres e de tantos ensinamentos, deixou mensagens libertadoras para toda a humanidade. Mas, infelizmente, o ser humano ainda permanece com o coração gelado, porque se recusa a vivenciar através da lei do amor. São indivíduos que preferem se manter cegos e surdos ao chamamento divino. Entram e saem das reencarnações sem alcançarem a devida evolução espiritual. Os ensinamentos revelam o poder de nos transformar para o bem e finalmente descobrirmos o reino de Deus que já habita dentro de nós. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar o melhor. O governo do universo é a justiça que define em toda parte as responsabilidades de cada um. A glória do universo é a sabedoria, essa que expressa a luz das consciências. A felicidade é o amor na forma do bem de todos, não esquecendo que o Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejamos para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio, para que todos possamos permanecer na luz. Todos temos que transformar os ensinamentos em ação e entender que a busca espiritual não é e não será a felicidade material, e sim o caminho para a elevação espiritual do homem. A felicidade material será uma consequência desta evolução. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Por isso, uns receberão glória ou pena maior que outros. Devemos buscar a humildade, isento de egoísmo e ganância, servindo a Deus, personificados em nossos semelhantes, para chegarmos ao entendimento dos ensinamentos sagrados deixados por Ele. Desse mundo, para entendermos perfeitamente a mensagem deixada por Meixo Sama em seus ensinamentos, precisamos nos aplicar e praticar continuamente como lições diárias para a nossa vida. Assim como Meixo Sama e tantos outros mestres que deixaram grandes lições de exemplo e ensinamentos. É tempo de cada um se voltar a esta verdade e fazer o bem ao lado do bem. A todo aquele que deseja evoluir espiritualmente, venham, porque somos de Deus, somos de Meixo Sama, somos de Cristo, o único que ressuscitou dos mortos. Somos de todas as divindades do bem, somos a luz, somos Jorei de Meixo Sama, somos o batismo pelo fogo. Então, é bem isso. Com licença, que a minha garganta já está seca. Não adianta a gente ser meio termo. Fé sem ação é morta. E quando se fala de fé, quando se fala de amor, de salvação, temos que olhar para todos os lados. Agora, como que eu posso falar de fé, de amor, de salvação, se eu me recuso a olhar para o começo,
E todo mundo sabe quem é o começo. Ninguém precisa falar. O começo está aí. Agora, nós precisamos pensar muito antes de abrir a boca. Porque muitos que pregam era do dia estão literalmente na era da noite. Porque se não estivessem na era da noite, não estariam fazendo tanta divisão, não estariam abrindo a boca para falar tanta besteira. Porque falar de Deus, falar de Meixo Sama, você pode ser uma enciclopédia ambulante em ensinamento. Mas se você não tiver amor, se você não for verdadeiro nos seus atos e nas suas palavras, não adianta ser enciclopédia. Porque eu não sou uma enciclopédia. Eu falo ao vivo e a cores, para quem quiser escutar. Não sou. Mas eu sou verdadeira dentro da obra divina. Eu faço com amor. E falar de Deus, de Meixo Sama, é simples demais. Desde que o ser humano esteja aberto para falar e levar as coisas de Deus. Não precisa muita coisa, não. Ou se une todos. Nós não falamos de paraíso sobre a terra? Ou então cada um que faça o seu paraíso, da maneira que achar melhor. Só que tem uma coisa. Pode não ser cobrado aqui, mas lá, prepare-se, porque o seu paraíso pode se tornar um grande inferno. Tá bom? Eu quero desejo a todos, os messiânicos do mundo, a mais profunda prosperidade espiritual. E que todos levem verdadeiramente amor à humanidade. Principalmente amor e verdade consigo mesmo. É isso. Agora eu vou finalizar com esse pequeno trecho, mas eu gostaria que quem tiver interesse em se aprofundar melhor, porque é um pouco grande, eu não vou ler tudo, só que está na internet e é bem interessante. Então aqui o final ele diz assim: a transição é lenta e gradual. Ela já está ocorrendo de forma que quase não a percebemos. A data limite acontece todos os dias em que acordamos pela manhã. Haja visto que não sabemos o que será de nós a cada minuto que passa. E as consequências do mal que se fez ou do bem que se deixou de fazer serão colhidas, entendidas e sofridas em nosso retorno à pátria espiritual. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, já confirma aqui, né? Por isso, orai e vigiai os seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras. Ajude seu irmão a enxergar o bem como o único caminho. A transição mora dentro de cada um de nós. E sendo assim, não nos esqueçamos todos os dias de fazermos a nossa parte. Então é isso aí. Uma coisa está ligada à outra. E o ser humano ainda quer brincar de ser Deus. Ainda acha que pode tudo. Aqui tem, lá não tem, eu sou, eu faço, acontece. Faz nada. Ninguém faz nada. Está falando aqui, ó.
Cada minuto que passa da nossa vida, nós não sabemos com o que vamos nos deparar. E quando colocar a cabeça no travesseiro antes de dormir, reza. Reza bastante, porque pode ser que no dia seguinte você não levanta, meu amigo. Se liga naquilo que você fala. Presta atenção nas coisas. Porque quem é inocente na fé, ainda vai ter um desconto. Mas quem conhece ensinamento e sabe a lei e a justiça da verdade, e anda falando um monte de baboseira, vai dançar a hora que chegar lá, viu? Então, vamos prestar atenção. Somos falhos, porque somos humanos, mas também está na hora de começar a parar de falhar. Porque a falha é uma desculpa, é a bengala que todo mundo carrega, inclusive eu. Não adianta a gente querer estar sempre colocando os panos quentes, porque Deus te perdoa 1000 vezes, se for necessário, desde que você cumpra com a sua parte. E tem muita gente deixando a desejar, mas isso não me compete. Isso está na consciência de cada um. Ou nós vamos ser amor e se unir com um único objetivo, ou então eu sinto muito e cada um segure o seu BO a hora que a fatura chegar. Tá bom? Eu quero que todos tenham um excelente final de semana, que saiam daqui cheios do amor e da luz de Deus. Foquem naquilo que vocês estão buscando, porque Deus opera o milagre na nossa vida. Mas para o milagre acontecer, nós precisamos persistir a cada dia. E eu digo por mim, se eu abandonar a fé, a primeira que vai se esborrachar lá fora sou eu. Porque a minha única certeza é a fé. É Deus. Porque todo mundo tem problema, todo mundo passa por situação. Não pensa que porque somos ministros e reverendo, nós tocamos flauta. Ainda não chegamos nesse ponto angelical. Temos problemas também. Então, cabeça no lugar. Para pensar. Amor de Deus é amor de Deus. Amor de Meixo Sama é amor de Meixo Sama. Amor de Cristo é amor de Cristo. E amor se resume numa única palavra. Amor. Ou vai, ou então segue o seu caminho. Tá bom? Muito obrigado. Uma excelente missão. E gostaria também, só fazer essa colocação, aqueles que estão presentes e os que não estão presentes, né? Que estão aqui perto da gente, que acompanham os cultos e que têm o desejo, veja bem, que tenha o desejo de se tornar instrumento na obra divina, receber o Oricari. Aqui na Arte do Gerei, temos instrutores a partir do mês de agosto, todos os dias. Estamos com o curso de iniciação aberto. Aquele que sentiu o desejo, venha até nós, converse com a gente, vai receber as aulas, ok? Tem ministro, tem instrutor, todos os dias. Temos mais ou menos 3 ou 4 horários, né, ministro? Então, não vai ter problema algum, tá? A gente vai se adequar também com a disponibilidade da pessoa que queira. Então, quem sentir este desejo, por favor, venha, faça as aulas, se torne útil a Deus, se torne útil a você. Levante a sua mão e faça algo por alguém.
tá bom? Eu quero agradecer a todos, o meu muito obrigado e uma excelente missão. Oração de agradecimento e despedida aos antepassados. Deus de infinita bondade, graças vos damos por terdes permitido que os nossos antepassados viessem reunir-se a nós nesta cerimônia. Fazei-os despertar para a verdade e a prática do bem, tornando-os a cada dia mais iluminados, para que possam trilhar um caminho de amor a todos os seres. A vós, nossos antepassados, que viestes aqui em busca de mais luz e lenitivo, expressamos afetuosos agradecimentos, pois a vossa presença nesta cerimônia muito nos alegrou. Contritos, pedimos a infinita misericórdia de Deus que vos purifiqueis cada vez mais, para poderdes, juntamente conosco, que pertencemos à mesma árvore, alcançar maior elevação. E agora aí, voltai ao vosso exato lugar para cumprirdes, de acordo com a vontade de Deus, a missão que vos foi confiada. Retirada das oferendas.
Deus move o céu. Deus move o céu